Uma prece. Poderosa águia que há no alto do totem, dai-me tuas asas, me ensina a voar, cruzar os horizontes, vencer montes
saber ter a virtude de amar. Com tua força tamanha, ó urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venho a encontrar. Eu venho a pedir, ó ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dai-me a tua certeza de um dia poder chegar ao ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos. Com tua força tamanha, ó urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venho a encontrar. Eu venho a pedir, ó ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dai-me a tua certeza de um dia poder chegar ao ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos nós. Boa noite, meus queridos amigos, meus queridos companheiros da União Fraternal Paulo de Tarso. Estamos mais aqui nesse domingo maravilhoso, um domingo virtual, mas com a nossa querida Benimar, lá da Ação Comunitária Espírita Divino Amigo, lá de Araruama. Diz ela que essa ação comunitária é um braço do Grupo Espírita Allan Kardec, não é isso? Então, aí nós estamos aqui com ela, que vai falar para a gente sobre o valoroso poder da oração. É muito bom a gente estar com a Benimar aqui com a gente. Semana passada estivemos com o esposo dela, hoje só é ela que está aqui conosco. E começando, nós estamos já desde agora do início, para fazer os nossos agradecimentos, quem colaborou direto e indiretamente com o nosso almoço, que foi feito hoje, foi um sucesso, mais um sucesso nosso aí da União Fraternal Paulo de Tarso. E queremos lembrar do nosso próximo almoço, já está marcada a data, para o dia 20 de dezembro. Vai ser o nosso último almoço desse ano, então vai ser o almoço de festividade, vai ser um cardápio natalino e nós vamos ter alguns sorteios. Quem comprar no almoço, nós vamos fazer alguns sorteios também. Tá? Já pode anotar aí para o dia 20 de dezembro, o nosso próximo almoço. E lembrar também das nossas cestas básicas, né? Nós estamos precisando ainda dessas cestas para algumas famílias e para que a gente possa colaborar, né? Então, para não prolongarmos mais, para darmos
o nosso tempinho para a nossa amada Geórgia para fazer a nossa página. E logo após nós vamos fazer a prece inicial. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Do livro Bênção de Paz, Francisco Cândido Xavier, Espírito de Emmanuel, capítulo 60. Paciência e construção. A caridade é paciente. Paulo está em Coríntios 13:4. Indiscutivelmente não consegues corrigir, como talvez desejes, os desacertos da humanidade. Mas é possível ajustar o próprio coração à lei do amor, a fim de que a redenção do mundo encontre em ti mesmo o ponto necessário de expansão. Não julgues, porém, que pressa ou violência sejam climas adequados de ação para a vitória do bem. Amarás e servirás, entretanto, não é só isso. Ampararás também. Compreensão pede amadurecimento, de raciocínio nos refolhos da alma. Que dizer do lavrador que propiciasse leito e adubo à semente, sob a condição de ser correspondido com o fruto em apenas algumas horas? Do professor que instituísse o apoio da escola, exigindo por isso que o aluno efetue a conquista de todos os louros culturais em uma semana. Auxilia aqueles a quem amas. No entanto, não lhe solicites espetáculos de entendimento e gratidão que ainda não sejam capazes de oferecer. Que seria de nós se fôssemos constrangidos a pagar de improviso as contas do amor que temos recebido e com o que temos sido sustentados na longa fieira de nossas reencarnações através desses séculos? Pensa nisso e semeia o bem quanto possas, porque a caridade é paciente e na caridade infatigável se edifica, em favor de nós todos, a paciência de Deus. Que a paz de Jesus esteja conosco. Agradecemos, então, a nossa querida irmã Geórgia, que nos trouxe essa página com tanto amor, tanto carinho para nós. E vamos, assim, elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Agradecer por mais esse domingo que estamos juntinhos nessa sala da União Fraternal Paulo de Tarso. Que a espiritualidade amiga, Jesus, possa estar abençoando a nossa irmã Benimar, que nos trará esse tema tão valoroso para nós, que é o valoroso poder da oração. Agradecemos muito a espiritualidade por estar junto de nós, em nossas casas, nos abençoando, nos dando força para continuarmos esse trabalho mesmo que seja virtual. Como disse um amigo, nós somos união fraternal, Paulo de Tarso. Então, que essa união, essa fraternidade, possa continuar conosco nesse período tão difícil, mas que a gente tem muita confiança que tudo vai passar. Obrigado por tudo, que Deus abençoe a nossa querida irmã mais uma vez, e que nós possamos iniciar essa nossa palestra dando assim todas as energias abençoadas para a nossa querida irmã. Obrigado por tudo, graças a Deus. Agora nós vamos passar a palavra para a nossa irmã Benimar, que já está prontinha ali, nos aguardando, com aquele sorriso lindo e maravilhoso. Então, Benimar, é com você, viu? Um abraço. Cleusa, obrigada. Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que a gente retorna, né, ao Paulo de Tarso, dessa vez virtualmente. Não vamos poder ver todo mundo, mas pelo menos vocês vão me ver, e eu espero colher aqui as boas energias de vocês. Agradeço o convite da Glória, a recepção e o apoio caloroso aí da Cleusa e do Mateus. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos faça instrumentos do seu amor, da sua palavra, na medida da necessidade de cada um. Nós, nesse tempo de pandemia, achamos importante falar da prece, da oração e do valor que ela tem. É claro que isso é sempre nas nossas vidas, a importância da oração, mas no momento de dor,
parece que isso se acentua ainda mais. Mas antes de falar do valor da oração, eu achei importante que nós contextualizássemos qual é o momento que nós estamos, em que situação nós estamos vivendo agora, né? Esse vídeo pode ser assistido daqui a algum tempo, então é bom que se esclareça, nós estamos no meio da pandemia, em período de isolamento social, ainda que parcialmente, e muitos analistas, muitos estudiosos dizem que esse momento é o momento que se equipara, né, esse da pandemia, ao estado de guerra que a humanidade já passou antigamente. Né? Por quê? Nós somos obrigados a ficar em casa, obrigados, evidentemente, dentro de um contexto de orientação e etc. Nós até podemos sair, mas corremos um risco, então nos obrigamos a permanecer mais em casa, a nos proteger. Então, nós não temos o nosso livre direito de ir e vir como nós temos fora da pandemia. Isso acontece também na guerra, né? Nós temos, por exemplo, a situação de nenhum lugar completamente seguro. A segurança não existe porque o mundo inteiro, de algum modo, está sofrendo a pandemia. Então, não adianta a gente viajar, se esconder, porque a pandemia está em todo canto, né? Temos ainda um inimigo, que, nesse caso, é o inimigo comum de todos, né, da nação, que na verdade, é o vírus. Ao contrário da guerra, não há um inimigo e o outro. Há um inimigo comum de todos nós, mas também há um inimigo, e também há o medo. Né? Nós temos um medo, uma ansiedade, uma preocupação, um certo receio. E isso é muito peculiar do estado de guerra também. Então, guardadas as devidas proporções, ainda que uns entendam que é parecido com o estado de guerra ou não, mas é fato que há elementos que muito se assemelham ao estado de guerra. Por que eu estou falando isso? Porque André Luiz, nos Mensageiros, traz uma passagem muito interessante, quando o seu orientador, ao eles falarem que vão à crosta, estão em viagem marcada à crosta, e aí o orientador diz para ele, olha, eu não sugiro que vocês se dirijam à crosta hoje à noite, estava-se um momento de guerra, porque há uma tempestade magnética decorrente das sangrentas batalhas. Aqueles que não estão na linha de frente no combate bélico estão na linha do pensamento ou comentando na linha da palavra, né, falando a respeito da guerra o tempo todo, de modo que esse tipo de postura aumenta o tormento da destruição. Olhem que interessante isso, né, gente? Porque a gente imagina que está na pandemia e que, efetivamente, os aspectos negativos da doença, o contágio, os hospitais, os desencarnes, muitas vezes em número grande, tudo isso é que é o estado de destruição. Mas não é só isso. Efetivamente, a palavra e o pensamento, o nosso pensamento e a nossa palavra contribuem para essa tempestade magnética que aumenta a tormenta. E por que nós estamos dizendo isso? E por que certamente o André Luiz ressaltou isso em Os Mensageiros? Porque é necessário que nós nos policiemos naquilo que pensamos e naquilo que falamos, para que nós não alimentemos demasiadamente essa tormenta da destruição que já é tão grande, esse sofrimento que já é atroz. Claro, não significa dizer que nós não vamos falar do assunto, que nós não vamos assistir uma reportagem, que nós não vamos nos inteirar, né, e ficar alienados. Claro que não. É preciso que nós nos atualizemos a respeito do assunto, mas tomar conhecimento de que não podemos nos encharcar dessa informação o tempo todo e falar o tempo todo das mortes, dos números, da pandemia, das dores, das doenças, enfim, e ao mesmo tempo pensar nisso
ao ponto de incutir medo. Eu sei, porque nós temos ciclo da prece na ACEDA, e muitos companheiros estão com ansiedade, estão com síndrome do pânico, estão doentes da alma emocional, porque todo esse estado de guerra, né, da pandemia, desse estado que ela nos traz, pode ocasionar isso se a pessoa não se policia, e se não se vigia, e se não ora, e por aí vai, né? Uma outra analogia bem interessante está no livro Instruções Psicofônicas, né, pela psicografia de Chico Xavier. O espírito Eustáquio, ele fala das epidemias, mas ele não fala das epidemias físicas, ele fala das epidemias morais. E ele diz, nós temos epidemias do ódio, nós temos epidemia do desequilíbrio, da perversidade, da ignorância, assim como nós tivemos a epidemia da peste bubônica, né, da febre amarela, que foram as doenças da época em que ele escreveu a obra. Então, se ele estivesse aqui hoje, ele diria, né, esse espírito, pela psicografia do nosso querido Chico, assim como nós temos a pandemia, que nada mais é que a epidemia em grande escala, alcançando quase todos os países, né? Nós temos também a pandemia ou epidemias de ordem moral. E por que nós nos preocupamos tanto com as epidemias ou a pandemia que afeta o nosso corpo, e nós lavamos as mãos, usamos álcool, cuidamos do calçado que não deve entrar dentro de casa, o asseio para os nossos filhos, a máscara? Por que tanta preocupação com a epidemia que ataca o nosso corpo físico e ficamos esquecidos da epidemia que é uma avalanche em nosso comportamento moral, no comportamento moral da humanidade, porque a humanidade, ela vivencia uma epidemia moral, ética, né? Nós estamos com a questão, por exemplo, das fraudes aí, divulgadas na política, no mundo, de um modo geral. Nós temos, por exemplo, o desequilíbrio de comportamento, a violência que assola o mundo, o país, né, o nosso país. E por que nós não nos preocupamos com esse desequilíbrio moral do indivíduo, que são epidemias, que são doenças? E ele diz, esse espírito, tudo é doença do corpo e da alma. Tudo é ausência do Espírito de Deus em nossa vida. Né? Olhem que interessante, né? Parece que esses livros foram escritos agora, por isso que o Espiritismo é tão atual, né? Mas vamos pensar um pouco, quando, então, abordarmos o contexto de hoje, levar em conta essa questão, né, de que precisamos encarar a doença e a situação do contexto de hoje, e o valor da oração, que é o que nos interessa, partindo efetivamente desse contexto que nós estamos vivendo, né? Dessa situação que mostra uma epidemia moral, talvez tão grave quanto a epidemia de ordem física, né? Que mostra para a gente um turbilhão de avalanches, uma avalanche de desequilíbrio energético que compromete o trabalho da espiritualidade, como foi no caso dos mensageiros, né? Porque ele diz ali, inclusive André Luiz, orientado pelo seu instrutor, poucos são aqueles que nesse instante pensam na questão da espiritualidade, procuram contribuir espiritualmente, né, mentalmente, com a palavra, com o verbo, com as preces, né? Então, é preciso que, neste momento, avaliando a importância da oração, nós tenhamos a capacidade de perceber que isso é algo maior do que nós imaginamos, que isso é tão grande nesse instante de pandemia que efetivamente tem consequências no plano espiritual, né, superior e inferior também, e também tem consequências para a ordem moral do indivíduo,
Então, vamos analisar o valor da oração a partir desse contexto, né? Antes de falar do valor da prece, vamos falar dos equívocos que nós cometemos. Porque é fato, nós temos os nossos erros. Então, vamos falar deles a partir de leituras aí de Joana de Ângeles, de Emmanuel, e são vários, inclusive Humberto de Campos, né? Vamos falar desses autores espirituais que nos dizem, por exemplo, e o Espírito de Verdade, por exemplo, quando fala do desânimo. Nós somos muitas vezes acometidos do desânimo, que nos afastam do hábito da prece. O desânimo nesse momento, por exemplo, é algo muito grande, porque a gente vê tanta tristeza, a gente liga a televisão e vê tanta coisa ruim, que a gente fica desanimado, é como se a gente não tivesse esperança no futuro, é como se Jesus não estivesse no comando, mas ele está. Né? Deus é nosso Pai, ele não permitiria que isso acontecesse se não fosse da vontade dele. Mas é necessário que não desanimemos, que tenhamos esperança. Não nos acomodemos também. Ao buscar Deus, não podemos esperar que a dor chegue para ser a nossa alavanca. Mas, infelizmente, nós temos o hábito de buscar a prece quando somos acometidos da dor, do sacrifício, da expiação, da prova. Vejam que nesses momentos de tristeza no mundo, na humanidade, nós percebemos que um número maior de pessoas estão procurando a prece. Por que será? Né? Dizem que as noites mais escuras são aquelas em que a luz mais ilumina. Então, é exatamente isso. Na dor, no escuro, no sacrifício, é quando a prece surge com maior valor. Né? Muitas vezes o nosso equívoco está na agitação, né? na agitação que não nos permite raciocinar e pensar de maneira equilibrada e efetivamente encaminhar a oração como ela precisa ser. Às vezes, as intuições nós não percebemos de tão agitados que nós somos no dia a dia. Então, a agitação, ela é, com certeza, um óbice, um obstáculo, ou minimamente uma dificuldade aí no campo da oração. Nós temos também a questão do desespero, né? Aquele que faz a prece, mas sem ter a confiança naquilo que pede e em Deus, né? Está desesperado, então ele não consegue concatenar as ideias, ele não consegue fazer com que o lenitivo da fé permeie a sua rogativa. E por aí vai, nós temos outras causas que acabam dificultando ou impedindo a prece valorosa como tem que ser. Muitos dizem assim, mas se as leis de Deus estão aí e a gente não pode mudar, o que adianta eu pedir? Né? O que adianta eu orar? Mas nós estamos esquecidos de que há dois tipos de sofrimentos na nossa existência, por exemplo, do ponto de vista daquilo que nós realizamos. Uns realmente já fizemos no passado e temos que colher agora, é inevitável. Mas há aquele sofrimento, há aquela dificuldade proveniente dos nossos equívocos da agora, daquilo que nós estamos realizando ainda hoje, né, das nossas escolhas equivocadas, dos nossos desequilíbrios, das nossas desarmonias. Então, do ponto de vista daquilo que nós temos que colher necessariamente, porque provém de erros do passado, ainda assim o valor da prece é muito grande, porque nós nos sentimos com ela fortalecidos. Nós recebemos a força de Deus, da espiritualidade de Jesus, de modo que aquele fardo que temos que carregar, ele se torna mais leve e parece menor. Na medida em que somos mais fortes, parece que aquilo que carregamos é menor. Imagine uma pessoa frágil carregando uma caixa muito grande. E ela vai sentir isso muito pesado, vai ser muito sacrifício. Mas, ao contrário, peguemos aí uma pessoa muito grande, muito forte, né? E coloquemos ela para carregar a mesma caixa. Com certeza ela vai carregar essa caixa com mais facilidade. A prece, ela tem o condão de nos dar essa força para que as situações da vida, elas se mostrem para todos nós de maneira um pouco mais leve, suportável, mais suave. Em relação
aquelas dores que nós estamos acarretando no nosso dia a dia, uma fala indevida, uma fala sem pensar, um ato de impensado, enfim, os nossos equívocos provenientes das nossas paixões, porque somos um livro aí cheio de coisas escritas do passado, carregamos os nossos equívocos, as nossas tendências. Em relação a isso, a prece, ela vai direcionar um pouco mais os nossos atos para o bem, ela vai nos fazer errar menos. Nós vamos cometer menos equívoco, porque vamos estar mais fortes diante das tentações do mundo. Olha que interessante, né? Então, quem alega como óbice para a prece a inevitabilidade das leis de Deus, também não tem sentido. Vamos falar agora um pouquinho dos efeitos da oração. Eu estou correndo um pouquinho porque a gente tem até às 8 e eu quero poder falar tudo isso para vocês aqui, que eu andei estudando e que me serviu tanto. Eu espero que seja útil também para vocês. A oração, ela tem vários efeitos, né? E a gente vai partir aí do Livro dos Espíritos, de Joana de Ângeles, para tecer vários pontos que são bem interessantes quanto a isso. Nós temos, por exemplo, o fato de que ela torna mais forte o homem, isso está no Livro dos Espíritos, na questão 660, que a gente já ressaltou. E Joana também reitera esse ponto, né? A gente se torna mais forte diante do problema. Mas ele também garante a felicidade da família, no lar. A prece, na verdade, ela faz o lar mais feliz. Por que as pessoas num lar, na família, são mais felizes quando possuem o hábito da oração? Porque ela é o alimento dos filhos. A prece alimenta a alma dos nossos filhos. E ela fortalece os pais diante das dificuldades, que não são poucas. Nós que somos mães, pais, avós, sabemos disso, não é mesmo? A gente alimenta os nossos filhos, a gente quer que eles comam uma comidinha melhor, a comidinha saudável, não coma muito doce, não coma fritura, vamos fazer uma comidinha melhor. E a gente capricha, não é mesmo, na alimentação dos filhos, mas esquece de alimentar a alma deles. E aí, a questão da prece ganha relevância, porque é justamente o alimento dos nossos filhos, o alimento espiritual dos nossos filhos. Ela vai ser a sustentação, a segurança desse núcleo familiar. Então, assim como nós obrigamos os nossos filhos a irem à escola, nós precisamos obrigar os nossos filhos a também receberem de nós, do grupo espírita, da evangelização, o conteúdo necessário ao seu crescimento moral, até porque, dizem os espíritos, a humanidade tem um crescimento da área intelectual muito grande, mas a área moral está sempre muito abaixo. Nós estamos precisando crescer moralmente, e nós precisamos dar isso aos nossos filhos. Mas o culto no lar, a criança não fica quieta. Não tem problema, faz o culto no lar, ajustado à realidade daquela criança. Né? Eu tenho 3 filhos. A gente chama a criança, agora são grandes e eles fazem isso com os nossos netos, né? Chamar a criança, pegar um livrinho de história com conteúdo moral e contar, tocar uma música, porque música também é oração, não é mesmo? Orar com eles na linguagem deles. Então, trazer essas crianças para a evangelização, levar essas crianças para o grupo espírita e, ao mesmo tempo, trazê-las para o culto no lar, para a prece, para o hábito da prece, na linguagem e no limite, no passo delas. Né? E assim vai, nós temos outros efeitos positivos da oração, que é a serenar as paixões. Todos nós sabemos que na vida nós somos submetidos às paixões, né? E não é porque o corpo é fraco, não. Quem é fraco é o espírito. O corpo não tem nada a ver com isso, né? Então, a gente sabe que porque somos espíritos equivocados, imperfeitos, muitas vezes caímos nas esparrelas da vida. Mas, quando nós estamos imbuídos do hábito da oração, essa tentação do mundo, as paixões,
elas não encontram guarida em nós, porque nós somos mais fortes diante dela. A prece restabelece a calma no momento difícil, por exemplo, né, em que nós nos retiramos, fazemos uma prece e nós temos a capacidade de enfrentar momentos mais difíceis. Ela é o arrimo dos fracos, ela é o sustento dos sofredores na hora do sofrimento difícil, de uma coisa difícil. Vamos orar, porque efetivamente ela vai nos atender, né, plenamente. Ela também é uma força contra o vampirismo, né, gente? Não vai dar para eu falar disso aqui, mas o vampirismo é algo que existe. O espírito pode se aproveitar das energias do nosso corpo, sugando-as, né, e nos prejudicando. Então, a atuação da prece evita efetivamente o vampirismo. Vamos falar agora propriamente do poder da oração, mas eu não quero ficar falando de teoria com vocês, não. Eu separei para essa nossa conversa alguns exemplos, né, de como a prece é valorosa. Então, nós temos, por exemplo, em O Céu e o Inferno, um relato de um espírito que é de um criminoso, e ele agradece a prece recebida, ele diz que ele se tornou mais forte, que o passado dele o culpa muito, que ele se sente muito mal, mas que a prece parece que torna esse fardo mais leve. E ele acrescenta que hoje eu vejo, ele dizendo, quantas faltas eu teria evitado se eu soubesse o valor da oração. Isso é um relato, gente, de um espírito, né? É um exemplo de alguém que esteve na Terra e desencarnou e veio contar pra gente. E não está só no Céu e Inferno, não. Quem anda na mesa mediúnica, quem atua na mesa mediúnica, sabe que muitos espíritos vêm e contam isso para nós. Eles falam, ai, que pena, se eu soubesse disso, se eu soubesse de tal coisa, se eu tivesse conhecimento, quanto eu deveria dar valor à minha existência, ao trabalho, etc., né? Então, eles vêm e nos contam isso, nos fortalecendo para que nós também não incorramos nos erros deles, né? Temos ainda um exemplo, gente, esse aqui é bem interessante, eu vou ler um pedacinho para vocês terem ideia da importância disso aqui. Isso está no livro Libertação, né, do André Luiz também, da série, pela psicografia de Chico Xavier. É o caso de uma mulher, vejam bem, uma mulher, ela está dormindo e, portanto, desprendida parcialmente do corpo ali, e sendo obsediada por uma outra mulher, um espírito aí realmente desencarnada, né? E ela ouve dessa mulher a seguinte frase: notamos que você, ultimamente, anda meio fraca, mais serviçal. Aí a mulher responde: acontece que João, o marido dela, se filiou a um círculo de prece, o que de alguma sorte nos vem alterando a vida. Orações, disse a mulher. Você está cega quanto ao perigo que isso significa? Quem reza cai na mansidão. É necessário espezinhá-lo, torturá-lo, feri-lo, a fim de que a revolta o mantenha em nosso círculo. Se ganhar piedade, estragar-nos-á o plano. E aí, elas vão conversando, porque, na verdade, esse espírito está querendo obsediar o marido dela, né? Mas esse marido entrou para um ciclo da prece e a mulher, que é a intermediária dessa obsessão, a mulher dele, não está conseguindo porque ele está no ciclo da prece. E esse espírito conclui assim: volte para o corpo e não ceda 1 milímetro. Corra com os apóstolos improvisados. Fazem-nos mal. Prenda João, controlando-lhe o tempo. Desenvolva serviço eficiente e não o liberte. Fira-o devagarinho. Olha que interessante, né? Parece que a prece é algo assim que só nos protege, né? Mas que nada, ela tem uma capacidade de proteção ampla, inclusive na vizinhança, né? Dizem que é o nosso cachorro oculto no lar, o nosso cão de guarda. E naquele caso dali, a obsessão do marido não foi possível pelo ciclo da prece. E a gente, inclusive, ouviu há pouco tempo uma fala de Haroldo Dutra, lamentando porque a maioria das casas não adota o ciclo da prece,
né? Porque é tão valoroso, é tão importante, né? Uma ação tão importante e nobre que vale a pena a gente implantar. Inclusive, esse estudo e essa fala de Haroldo me levou a implantar, de acordo lá com a coordenação da SEDA, o ciclo da prece. Foi muito proveitoso e eu posso dizer para vocês que tem sido muito valioso mesmo. Os exemplos não param aí, né, gente? Tem a situação, por exemplo, no livro Boa Nova, em que Jesus sai com Pedro, João e Tiago, logo depois ali da conversa com os outros apóstolos, e ele diz que ele precisava se recolher e pede apoio a esses apóstolos, era a véspera do martírio dele, porque ele precisava do apoio dos apóstolos na prece e na vigilância. E ele se retira, deixa os apóstolos ali orando. Esses apóstolos dormem, quando ele volta, ele adverte os apóstolos estão dormindo, não conseguem, de repente dormem. Ele volta de novo a orar, separadamente, e quando retorna, os apóstolos estão dormindo de novo. Os apóstolos ficam muito envergonhados, e efetivamente, no tempo passa, vem o martírio de Jesus, e o João tem um arrependimento muito grande, né, um peso, porque ele não esteve com Jesus no momento que antecedia o seu martírio. Mas Jesus vem para ele através de um momento, enfim, em espírito, e diz a ele que aquele momento foi um momento também de ensinamento do evangelho, porque nos nossos calvários, nós estaremos também sozinhos. Nas nossas dores, as nossas lutas, elas são lutas nossas individuais. Então, é claro que a gente vai pedir apoio, vai pedir para botar o nosso nome no ciclo da prece, vai pedir às casas que orem por nós, mas a dor é nossa, quem vai carregar a cruz somos nós. A prece vai torná-la mais suave muitas vezes, vai nos ajudar a nos fortalecer, a prece do outro, mas cabe a nós mesmos a nossa vigilância e a nossa oração. Então, isso é muito importante, porque não é raro nos centros espíritas alguém pedir para colocar o nome no ciclo da prece, na página de oração, enfim, nas reuniões públicas, nas reuniões mediúnicas, mas é como se delegasse a terceiros, como se terceirizasse a ação da prece, e não ora também, e não se sintoniza naquele instante. Então, pedir sim, claro, mas é necessário que nós também, que estamos passando pela problemática, oremos, e que, de preferência, entremos em sintonia com aquele trabalho do bem, da prece intercessória em nosso proveito. Há uma outra passagem também de Bezerra de Menezes, né, ele aí já desencarnado, em que ele conta que em certa feita ele recebeu uma ordem superior espiritual para que ele fosse ao auxílio de uma parturiente, uma jovem parturiente que estava com risco de morte. E eles vão até a crosta e tal, e veem com estarrecimento uma senhora, uma jovem senhora, fazendo a sua prece sincera, humilde, e dela saindo uma coluna luminosa. E foi essa a coluna luminosa que saía do seu coração, que chegou ao plano espiritual superior e que ensejou a ordem de apoio, de assistência de Bezerra de Menezes. Então, veja, uma prece sincera, e era de uma mulher que tinha propriedades poderosas na sua oração, né? Isso está em Dramas da Obsessão. Ela tinha propriedades poderosas pela sua sinceridade, né? Pela sua vontade, pelo seu amor. Então, ela, inclusive, diz Bezerra, ele percebeu que ela era católica, porque havia lá um santo, né? A imagem do Antônio de Pádua, do Santo Antônio de Pádua, e ela dirigia a sua oração a ele, inclusive. Mas os bons espíritos escolhem quando feita de coração, e não importa a religião. Vejam que interessante isso. Porque o amor é universal, o Deus é único. Então, o que vale é a nossa sinceridade, o que vale é o nosso pedir humilde, sincero. E, lógico, quanto mais o nosso aperfeiçoamento moral cresce, maior a nossa capacidade de assistência pelo valor da oração. Mas vamos ainda uns outros exemplos, né? Nós temos vários, mas eu pensei alguns para ficar bem suave a nossa fala aqui, e porque os exemplos, assim como Jesus trouxe histórias, né? Eu acho que os exemplos ficam na nossa vida e a gente assimila melhor.
Tem um caso de Chico, né, que ele conta, ele relata isso. Isso é uma fala dele, entre aspas, tá no Carlos Barcelli, Orações de Chico Xavier, né? E ele fala, por exemplo, ele fala assim: quando eu estive no Pinga Fogo, né, eu fui muito assistido, aquele programa do Pinga Fogo, muitos anos atrás, né, que ele estava muito ansioso, muito preocupado, e ele recebeu, assim, uma forte corrente de luz. Ele percebeu essa energia positiva que realmente deu uma força grande para ele. Mas quando ele foi ao programa da Hebe, né, que também aconteceu no passado, ele não percebeu essa forte corrente de luz, né? Aliás, isso está no livro Chico e Emmanuel, gente. E aí ele acha estranha essa diferença. E os espíritos explicam para ele que na primeira oportunidade, no Pinga Fogo, o programa foi ao vivo. Então ele recebia as preces, a energia dos telespectadores, né? Simultaneamente enquanto ele falava. Já no programa da Hebe, foi gravado, foi um tape da época. Então, ele não tinha essa coisa do ao vivo. Olha que lição interessante para nós, nesses momentos de tanta programação virtual das casas espíritas. Muito bom fazer live, gravar, colocar depois no YouTube. Mas é preciso saber que nos programas ao vivo há essa interação. Eu não estou vendo vocês, como eu disse no início, mas eu tenho certeza que eu estou recebendo as boas energias de vocês. Estamos aí, de algum modo, trocando, porque eu estou emanando, a partir do que eu falo, boas energias também. Então, nós estamos trocando essa energia. E essas preces de vocês, em forma de pensamento, chegam até mim. E a minha também chega até vocês, e isso tudo se dá pelo magnetismo e pelo valoroso poder da oração, né? Nós temos também o caso de Barsabás, que era um tirano, né? Ele desencarna, mas numa situação dramática e sem condição nenhuma de progredir espiritualmente, ele retorna à casa, mas para sua surpresa, vê as pessoas dilapidando o patrimônio dele, nenhuma lembrança positiva ele vê na mulher ou nos filhos, que apenas mencionam a questão material dele, ou mágoas, enfim. E ele fica ali chorando por muito tempo, até que ele resolve fazer uma prece, ele resolve orar. E nessa oração, ali, nesse período de choro, e não se sabe por quanto tempo, aparece uma luz para ele, e ele vê um amigo espiritual. Esse amigo espiritual permite que ele veja uma luz muito grande, e ele se sente amparado naquele momento. E o benfeitor explica para ele que aquilo que ele vê são as luzes da prece em proveito dele. Ele diz, mas que isso? Eu jamais teria uma prece em meu proveito, porque eu não fui um homem bom. Ele sabia que tinha sido tirano, que tinha tido uma vida desregrada, enfim, causado muito prejuízo a outras pessoas. E aí ele disse, mas uma criança, uma vez, recebeu de você um pão, né? Uma criança faminta. E essa criança ficou muito agradecida a você, e a prece dela chegou em seu proveito. Aí ele lembra, Jonaquim, o enjeitado, e o Espírito disse sim, siga a luz desse pão e vá até, aí você nunca mais vai estar nessa situação de dor que você está atualmente. E ele vai seguindo, mas em vez de seguir para o mundo espiritual, ele vai à terra. A luz vem da terra, de um homem de 40 anos, Jonaquim, já idoso, né? E que rezava por ele. E eles têm uma afinidade, uma energia muito grande naquele momento. Um ano depois, Barsabás tem a oportunidade da reencarnação através de Jonaquim, né? Então, a prece do enjeitado foi a salvação daquele espírito, né? Tão tirano. E por aí nós vamos, tem outros casos, tem um caso, por exemplo, que Chico conta, que no carnaval ele sofria muito, ele não era ainda espírita,
ele tinha 15 anos, e ele sofria muito, porque ele via já espíritos, né? E nessa época do carnaval, especialmente, ele viu muito espírito sofredor, ele passou muito mal. E alguns anos depois, já adepto do espiritismo, ele perguntou a um espírito por que ele passou tão mal naquele carnaval, diferentemente do que acontecia em outras ocasiões. E o espírito esclarece que, naquela oportunidade, na cidade pequena onde ele morava, a única igreja que existia fechou suas portas na época das festejos de Momo, e justamente com medo das energias negativas dos foliões. Mas as preces daqueles adeptos, daqueles fiéis, fizeram falta justamente para aqueles que tinham essa percepção da espiritualidade, porque a energia da cidade ficou muito pesada e o sofrimento dele, então, foi em decorrência disso. Então, veja, quando nós fechamos as portas da nossa casa fisicamente por conta da pandemia, precisamos manter viva a força da oração. Precisamos estar ali, como estamos, a maioria das casas, quase todas, eu acredito, realizando eventos virtuais, que é necessário para a sustentação de nós, né, os fiéis aí, e aqueles que precisam das nossas preces. E por aí vai, nós temos ainda, deixa eu ver se eu tenho mais algum tempo, um pouquinho mais, nós temos o caso de André Luiz, isso aí vocês viram em Nosso Lar, no livro, ou, enfim, no filme, né? Ele ficou 8 anos, como vocês sabem, né, ali no umbral. E nesse período do umbral, ele tinha tanta sede, ele tinha tanta fome, e ele chegava a sugar a lama, comer folhas que ele nem sabia do que se tratava, e ele chorava, e ele sofria, mas em um dado momento, ele não gostava de religião, não gostava dessas coisas, detestava isso, mas em um dado momento ele pensou, há de ter um Senhor da vida? Há de ter alguém? E ele rezou para esse alguém, ele chorou, ele não sabe por quanto tempo ele chorou, e ele rezou, e ele orou. Então, nesse momento, foi que o benfeitor espiritual surgiu para ele, né? E também há o esclarecimento de que de toda a assistência que ele fez como médico, ele clinicou por mais de 15 anos, mas de todos os atendimentos, ele não era um homem assim muito caridoso, mas ele fez 6 mil receituários gratuitos. Enfim, ele ressalta isso, que não foi tão gratuito assim, porque ele recebia em troca alguma coisa. Mas mesmo assim o bem foi feito, e desses 6 mil assistidos por ele, 15 ficaram tão agradecidos que oraram por ele, e as preces desses 15 chegaram até André Luiz em socorro quando ele estava no umbral, e deram a ele a possibilidade de, enfim, de sair desse momento difícil. Vamos falar agora, vencida essa etapa aí do valor que a gente já sabe da oração, como fazer a prece, né? Tem meios, a gente já sabe que precisa, para orar, a gente pede, a gente louva e a gente agradece também, que podemos nos dirigir aos espíritos, está lá no livro dos espíritos isso, que são intermediários da vontade de Deus, evidentemente, e só podem fazer aquilo que está nos planos divinos, e que podemos orar a Jesus, evidentemente, como nosso mestre, nosso guia, mas é preciso de alguns detalhes a mais, a gente estudou isso e vai passar para vocês. A oração, ela deve estar aliada ao trabalho, porque o cristão, ele não pode ser ocioso, né? A nossa atividade de quem pede não pode ser uma rogativa parada, né? Uma rogativa de quem só quer receber, não, nós temos que pedir. Então, a gente pede o apoio de Jesus, mas a gente precisa trabalhar em cima daquilo em relação ao qual a gente pede, né? Se a gente tem alguma necessidade, nós precisamos fazer por onde? Não é mesmo? Então, o nosso trabalho é necessário. Hoje, no culto no lar, aqui em casa, caiu inclusive uma página sobre isso. Aliás, 2. No culto, normalmente acontece isso, no Evangelho e outra página. Tudo levanta ao valor do trabalho. Interessante, porque íamos fazer essa palestra mais tarde, ressaltando a importância do trabalho, né? O trabalho redime, o trabalho nos liberta, o trabalho nos fortalece, o trabalho permite que tenhamos a capacidade efetivamente de dar força à nossa oração. E por aí vai, né? Porque temos outros tantos valores aí do trabalho. Também
temos aí a importância da prece coletiva. Quando a gente ora sozinho, claro, é importantíssimo. Mas quando nós estamos orando coletivamente, dizem os espíritos, né, que essa ação ela pode ser mais poderosa. Mas é importante que aquele que está ouvindo, como a maioria aí vai estar daqui a pouco na hora da prece, ou teve logo no início, que nós acompanhemos a frase de quem fala. Também, no livro, André Luiz, ele é orientado a acompanhar a prece de Ismalha, frase por frase, para que essa prece tenha aí o seu valor maior, né, e a sua capacidade de chegar ao Pai, né? Então, é preciso que nós tenhamos essa percepção. É preciso também avaliar os nossos sentimentos. Nós não podemos estar, por exemplo, com mágoa no coração. Não devemos ter mágoa no coração na hora de fazer uma prece. É preciso que nós perdoemos, porque a mágoa, ela nos afasta dessa capacidade ampla de efetivamente fazer chegar a nossa prece ao alto. É claro que mesmo magoados nós precisamos orar para que Jesus nos fortaleça e tire de nós esse sentimento ainda tão orgulhoso, né? Ainda tão egoísta. Mas quando nós conseguimos tirar de nós essa mágoa, quando nós conseguimos perdoar o outro, é quando nós efetivamente aliviamos a nossa alma e nos aproximamos mais de Deus, né? Isso está também em O Céu e o Inferno. A humildade na hora de encaminhar a prece, né? A gente não pode fazer uma prece com palavras, preocupados com o que o outro vai escutar, e quando a gente começa a falar na oratória, é muito comum isso, porque a gente começou assim, muito preocupado, meu Deus, mas eu vou falar para tanta gente, ai, que vergonha se eu errar, como é que vai ser? Isso é orgulho, isso é vaidade, porque nós não podemos ter a preocupação de se vai ser bonito, se o outro vai achar bonito, se a gente vai estar assim ou vai estar de outro modo. A gente precisa se preocupar em ser intermediário daquilo que os espíritos passam e de maneira fidedigna. Nós precisamos nos preocupar em tocar o coração do outro, em levar até ele uma mensagem que faça com que ele saia do estudo, da conversa, da palestra, do que quer que seja, melhor, mais feliz, esperançoso e com um aprendizado que vai enriquecer sua vida. Assim é também a prece, né? Não precisamos nos preocupar com o tipo de palavra. É claro, a gente quer fazer o melhor, mas não nos preocupemos de maneira orgulhosa com as palavras que são ditas. Eu quero deixar uma situação aqui bem destacada, por mais que a gente esteja no finalzinho aqui já, faltam 7 minutos ainda, mas eu quero fazer uma leitura aqui para vocês de duas páginas, dois trechos de livros importantíssimos na Seara Espírita, que vão demonstrar para nós como que a prece ela é coletada lá na espiritualidade. A gente já sabe como chega, a gente sabe, inclusive, que o fluido, né? Ele é quem leva a nossa oração, né? Assim como o ar leva o som. Tudo isso a gente aprende dentro do Espiritismo. Mas esse detalhe aqui de coleta da prece no plano espiritual, eu achei interessantíssimo e quero compartilhar com vocês. Nesse primeiro momento aqui, está em Memórias dos Suicidas. Nós temos aqui a fala de Manuel Filomeno de Miranda, falando aqui o seguinte, olha... Existia em cada dormitório, ele está falando aqui de um aparelho, né? E na verdade, uma psicografia, e é a partir da fala de Ivone Pereira, isso aqui. Existia em cada dormitório, Ivone Pereira foi uma suicida, como todos sabem, e ela diz assim, existia em cada dormitório certo aparelhamento delicadíssimo, estruturado em substâncias eletromagnéticas, que, acumulando potencialidade inavaliável de atração, seleção, reprodução e transmissão.
estampava em região espelhenta, ela está falando da cama dela, gente, do dormitório. Ela diz que tinha ali uma transmissão, um espelho, que era parte integrante desse aparelho. E qualquer imagem e som que benévola e caridosamente fossem dirigidos a ela, né, ou aos espíritos que ali estavam, né, eram ouvidos ou eram vistos. Quando um coração generoso, pertencente à nossa família, ou mesmo para nós conhecido, arremessasse vibrações fraternas pelas imensidões do espaço ao Pai Altíssimo, em favor dela, né? Éramos imediatamente informados por luminosidade repentina, que, traduzindo o balbucio da oração, reproduzia a imagem da personalidade operante. Então, ela via, lá no plano espiritual, através desse espelho, no dormitório, né, a imagem e o som de quem sussurrava a prece. Olha que maravilha, que coisa maravilhosa isso, né, gente? E ela ainda coloca que ficou estarrecida porque imaginava que só os parentes, as pessoas mais próximas fossem fazer essas orações e que iam aparecer ali, mas que nada. Quem aparecia ali eram muitas vezes pessoas que eles nem conheciam. Como nós oramos pelos desconhecidos, né? Nossas preces devem chegar também. Eu não vou ler essa outra parte aqui, mas porque não vai haver tempo hábil, mas vou deixar a dica para vocês de Nas Fronteiras da Loucura, pelo espírito aí sim de Manuel Filomeno de Miranda, também uma fala em que ele menciona seletores de prece. Então, são aparelhos seletores de prece. Um coleta, outro transmite, outro faz a seleção do tipo de prece, enfim, toda uma aparelhagem, né? Toda uma estrutura no plano espiritual para que as nossas preces sejam ouvidas. Eu quero também mencionar aqui rapidamente sobre quando devemos orar. A gente imagina, quando é que a gente deve orar? Eu oro uma vez por dia, eu oro ao deitar. A oração, dizem os Espíritos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Ela precisa ser logo, de preferência, quando nós voltarmos ao corpo. Então, nós estamos dormindo, nosso espírito se desprende. Quando retornarmos ao corpo, que nossa primeira fala seja de agradecimento a Deus pela vida, enfim, que nós oremos logo ao voltarmos ao corpo. À noite também, em dias que normalmente são consagrados às orações, mas, fora isso, e da nossa necessidade, precisamos orar, segundo eles, incessantemente. Incessantemente. Vamos viver orando? Que isso? Eu estarreci logo no início, quando eu li isso aqui. Mas, incessantemente não quer dizer sentar e fechar os olhos e fazer uma prece incessantemente. É estar incessantemente, constantemente em estado de oração. Então, quando nós fazemos o bem, quando nós agradecemos, quando nós sentamos para comer, ai meu Deus, que comida boa, ai Senhor, que banho, que água, quando tantos não tem, é aquele estado, né, de oração, vira e mexe, que a gente, né, exterioriza, e é também uma oração, e é necessário segundo os Espíritos. Eu quero fechar, encerrar, para não passar do tempo aqui, com uma frase dita por Chico Xavier sobre a oração. Isso está no livro Orações de Chico Xavier. Ele diz: a oração é o meu refúgio, o meu sustento. De pensamento ligado às altas esferas é que tenho conseguido seguir adiante com as minhas lutas. Oro trabalhando e trabalho orando. Eu não entendo como é que a pessoa que não ora pode sobreviver neste mundo. Se Chico não conseguia viver nesse mundo de expiação e provas, sem a prece, imaginemos nós. Nós necessitamos dela, né? Então, que possamos, com a ajuda de Jesus, dos benfeitores, atribuir à prece o valor que efetivamente ela tem e que façamos dela um hábito em nossas vidas, a fim de que consigamos manter uma intimidade com Deus, nosso Pai, refrigerando a nossa alma, tornando-nos mais fortes diante da vida, né? Para que o cansaço do mundo não nos abata, né? Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.
Vigiei o tempo, viu? Pronto, já liguei, Matheus. Então, Benimar, a gente não sabe nem o que falar, né? É só agradecer. Agora é só fazer prece e agradecer, né? Nesse Ah, ué. momento tão especial, né? Que nós aprendemos esse valor tão. É tudo de bom a gente fazer uma prece, é um socorro muito íntimo em nossos corações. Muitas vezes a gente não tem nem condições de fazer essa prece, mas só de falar, meu Deus, eu estou aqui, já é uma grande prece, né? A gente já consegue fazer essa sintonia com Deus, com Jesus, né? Só de pensar assim, a gente já está fazendo, né? Fazendo essa prece. Nós agradecemos muito a você pela palestra, foi maravilhosa. Foi assim, eu acredito que todo mundo se emocionou muito em aprender a fazer nesse momento tão difícil que nós estamos passando e que nós precisamos muito dar valor às nossas preces, com certeza, né? Então, gente, nós vamos pedir a Benimar para continuar ali do nosso lado, tomando a sua aguinha, que daqui a pouco ela vai fazer para nós a prece de encerramento. Mas antes, quero lembrar para domingo que vem, dia 6, já estamos entrando no mês de dezembro, que nós vamos falar bastante sobre Jesus. E dia 6 de dezembro, nós vamos ter aí a nossa querida Carmen Silveira, que vai nos presentear com a palestra Relembrando Jesus na Palestina. Então, domingo que vem, nós estamos aí com a Carmen Silveira, dia 6 de dezembro, vamos fazer as nossas anotações aí na nossa agenda, e agradecer a presença de todos os companheiros que virtualmente estão conosco, de outras casas espíritas, de outros lugares, os nossos amigos lá de Santa Cruz que estão sempre com a gente, lá no Rio. São vários companheiros que estão aí com a gente, né? Então, muito obrigado por tudo. E lembrando, né, do domingo que vem, para a nossa irmã Carmen Silveira, né? Então, muito obrigado mesmo. E nós vamos pedir agora que a Benimar faça a nossa prece de encerramento, aí agradecendo, já que ela falou tanto sobre a prece, sobre o valor da prece, vamos explorar ela mais um pouquinho e vamos valorizar essa prece, viu, Benimar? Maravilha, poder exercitar aí o que a gente aprendeu, né? Vamos Pois pedir, gente, é, vamos agradecer, vamos orar, vamos orar. então vamos. Senhor e Mestre Jesus, quanta alegria em nossos corações, a oportunidade do trabalho no bem, ainda que em tempos de pandemia, Senhor. Quanta alegria, o conhecimento das suas leis de amor, as inúmeras lições advindas da espiritualidade para o nosso crescimento, o nosso aprendizado. Pedimos, querido Mestre, que, em nome de Deus, nosso Pai, pelo seu amor grandioso e misericordioso, possa alcançar toda a humanidade que sofre nesse momento. Possa alcançar, Senhor, aqueles que nesse instante são vítimas do coronavírus, que estão nos hospitais, os seus familiares, Senhor, que passam pelo distanciamento, pelo isolamento e pela impossibilidade de abraçar seu ente querido. Que o Senhor possa, Mestre Jesus, colher de nós as vibrações de amor desse instante, fazendo-as chegar até esses necessitados. E também, querido amigo, chegando até os nossos lares, até os trabalhadores do Paulo de Tarso, aos seus lares, visitando suas casas, impregnando nas paredes, Senhor, dos seus lares, das suas casas, as energias do bem, benfazejas, capazes de enaltecer, de engrandecer o espírito, de aliviar as almas, Senhor. Ser luz, Senhor, em nossas vidas, aliviando as nossas dores, dando-nos força e fé em dias melhores. Que assim seja, graças a Deus.
Graças a Deus que nós possamos encerrar a nossa palestra. É uma pena que a gente tem que encerrar, que é tão bom falar de Jesus, falar de tudo isso que a Benimar falou com a gente, que nos emocionou muito. Mais uma vez agradecemos, dê um abraço em todos aí, a essa Obrigada. turma né, da Ação Comunitária Espírito Divino Amigo, que nome lindo, né? Muito obrigada mesmo, um grande abraço e que nós possamos encerrar mais um trabalho da União Fraternal Paulo de Tarso, com muito amor, muito carinho, desejando a todos muita paz, uma semana de muita alegria no coração. Que Deus assim nos seja. abençoe. Graças a Deus. Música prece. Recolhimento e na solidão não está só. Segredos, dúvidas se vendam para nós. Nós que desejam crer, incessantemente crescer, estás com Deus. Abra ele o seu coração, Senhor, me ajude a caminhar, permita-me guiar pelo seu olhar, Senhor, eu anseio não fraquejar, quero viver para sempre amar, sem sons, ruídos e confusões no dia a dia. Surgem acordes e melodias em harmonia. Vós que desejam crer, incessantemente crescer, estás com Deus, ama a alma e o seu coração. Senhor, me ajude a caminhar, permita-me guiar pelo seu olhar, Senhor, eu anseio não fraquejar, quero viver para sempre amar, Senhor, me ajude a caminhar, permita-me guiar pelo seu olhar, Senhor, eu anseio não fraquejar, quero viver para sempre amar, Senhor, me ajude a caminhar, permita-me guiar pelo seu olhar, Senhor, eu anseio não fraquejar, quero viver para sempre amar.
Amém.